Diálogo aberto. Em pleno século XXI, você provavelmente já notou que o desenvolvimento tecnológico tem criado novas ferramentas técnicas capazes de atribuir às máquinas funções antes exclusivas da ação humana. Se é verdade que o processo de substituição da atividade de homens e mulheres pela operação de equipamentos artificiais pode ser percebido ao longo de toda a história, não seria um exagero considerar que, atualmente, esse processo se vê intensificado e atinge patamares antes imagináveis. Avanço nas áreas de robótica, automação e conectividade, por exemplo, ampliam a possibilidade de utilização de tecnologia para a realização das mais diversas tarefas exigidas na sociedade contemporânea. Assim, a tecnologia poderia resolver todos os problemas do convívio em sociedade, definindo quais seriam as condutas e os procedimentos corretos a serem tomados diante de uma situação concreta. As máquinas realizam as tarefas com maior precisão, maior velocidade e menor margem de erro que os humanos. Desse modo, a maior produtividade e eficiência decorrente do uso da tecnologia constituiria motivo suficiente para defender o uso de máquinas indiscriminadamente em todos os setores da atividade humana. A performance elevada é critério suficiente para solucionar problemas de nossa realidade cotidiana. Ou existem outros princípios da ação humana que diferenciam o nosso funcionamento da programação típica da tecnologia. Pense, por exemplo, nos veículos com piloto automático. Essas máquinas saberiam escolher a reação adequada diante de uma provável batida, fazendo um julgamento se o menor prejuízo seria danificar o veículo ou arriscar a vida de passageiros e pedestres, ou essa ponderação essencialmente humana. Aplicativos de agendamento de consultas médicas consideram a gravidade da doença para marcar os atendimentos, ou o critério é apenas a ordem de marcação. Seria possível programar um aplicativo com todas as possibilidades de doença para a definição da ordem de consulta? A vigilância tecnológica exercida nas ruas em nome da segurança pública saberia diferenciar o excesso de velocidade irresponsável daquele necessário a uma prestação de socorros emergencial. Ou o que justifica a primeira conduta está errada e a segunda está certa, é a compreensão humana dos fatos? Nota-se, prezado aluno, que a vida em coletividade exige certas definições do que devemos ou não devemos fazer, solicitando de nossa racionalidade um esforço para identificar em que consiste agir corretamente. Bem-vindo ao estudo da ética, campo fundamental para definirmos qual é a essência da humanidade que queremos compor. Não pode faltar, sabemos que no Brasil o direito à moradia constitui uma das prerrogativas que o Estado e a sociedade devem defender, existindo até mesmo norma constitucional que afirma que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Brasil, 1988. Sabemos também que a propriedade privada recebe semelhante proteção constitucional, conforme se observa no trecho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a individualidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Imagine agora que uma família muito rica seja proprietária de vários imóveis distribuídos pelo país, muitos dos quais permanecem sem qualquer utilização por anos seguidos. Outra família em condições de pobreza extrema não tem recursos para
pagar por uma habitação e decide ocupar um desses imóveis abandonados. Repare que há um choque entre o direito da propriedade da família rica e o direito a ser tomada diante desse impasse. O ideal seria remover a família pobre sob a alegação de que a família rica não tem culpa da pobreza alheia e não deve ter sua propriedade atingida. Ou, inversamente, o certo seria proteger a moradia do grupo em necessidade, uma vez que a família rica abandonou o imóvel em questão. Note que, ainda que existam normas judiciais específicas para tratar do caso concreto de duas posições, são justificáveis a partir de uma perspectiva moral, isso é, nos dois posicionamentos existem certos juízos de valores que determinam qual é a conduta correta, qual é o comportamento a ser observado, o dever ser, para que se atinja a solução justa sobre um posto de vista moral. Se é verdade que os juízos morais podem concordar com uma norma jurídica, ou mesmo com duas normas que, em caso concreto, são conflitantes, como acabamos de ver. É importante notar que esses valores são resultados de uma consciência moral, a qual reflete valores e sentimentos pessoais. Assim, na formação moral, mais importante do que a existência da lei estão as convicções individuais, que podem ou não coincidir com a norma jurídica. Neste sentido, a moral de uma pessoa pode até mesmo contrariar uma norma social. Veja como a opinião do entrevistado a seguir questiona a moralidade de uma série de regras brasileiras. Não almoço à custa do dinheiro do contribuinte, me disse certa vez o juiz sueco Göran Lambertz, em tom quase indignado, na Suprema Corte da Suécia. A pergunta que inflamou a reação do magistrado era se, assim como ocorre no Brasil, os juízes da instância máxima do Poder Judiciário sueco têm direito a carro oficial com motorista e benefícios extrasalariais, como auxílio saúde, auxílio moradia, gratificação natalina, verbas de representação, auxílio funeral, auxílio pré-escolar para cada filho, abonos de permanência e auxílio alimentação. Não consigo entender por que um ser humano gostaria de ter tais privilégios. Só vivemos uma vez e, portanto, penso que a vida deve ser vivida com bons padrões éticos. Não posso compreender um ser humano que tenta obter privilégios com um dinheiro público, acrescentou Lambertz. Luxo pago com o dinheiro do contribuinte é imoral e antiético, completou o juiz sueco, William, 2018. Nesse ponto, caro aluno, o juiz sueco salienta que a ética deve orientar a condução de nossas vidas, justificando com esse conceito sua reprovação à utilização de recursos públicos para o pagamento de benefícios e magistrados. O termo ética decorre da palavra grego étios, cujo significado em nosso idioma se relaciona às ideias de modo de ser ou bom costume, revelando que, ao menos desde a Grécia Antiga, o homem se preocupa em analisar de que modo as condutas dos indivíduos podem contribuir para uma convivência satisfatória. Assim, a ética se consolida como o campo do conhecimento focado na determinação racional de quais seriam as finalidades boas e más a serem buscadas pelos seres humanos, investigando a essência das condutas consideradas certas ou erradas, os fundamentos dos princípios e valores que fundamentam os juízos, obrigações e deveres que condicionam e qualificam o comportamento humano. Trata-se, nesse contexto, de uma disciplina fortemente normativa, isso é, que prescreve ações e julgamentos que devemos
devem ser valorizados na educação de nossas vidas, em vez de apenas retratar a realidade observada. Adicionalmente, ao valorizar a razão enquanto método de se perceber o caráter correto ou incorreto de uma ação, a ética fortalece a responsabilização individual por uma conduta, já que o homem tem mecanismos racionais para identificar a justiça ou injustiça de seus atos. Entretanto, nunca é demais lembrar que a ética não é um saber encerrado, cujas determinações já se encontram totalmente relevadas, mas sim o que estabelecerá fundamentos amplos para a apreciação da conduta adequada a uma situação específica. Qual é a conduta correta para o aprimoramento da nossa convivência coletiva? A resposta a essa pergunta acaba por abranger diferentes componentes da vida social. A organização política, as ciências e a moral, por exemplo, exercem influência sobre as formas de se conceber a ética. Sobre essa última variável mencionada, a moral, alguns esclarecimentos se fazem necessários. Etimologicamente, a palavra moral deriva do termo latim moralis, cujo significado se aproxima de relativo aos costumes. Trata-se de um conjunto de normas que regulamenta a conduta dos indivíduos em sociedade, em conformidade com as tradições, referências educacionais e a culturais e práticas rotilheiras. Como podemos constatar na entrevista com o juiz sueco, a classificação de que algum comportamento seria moral ou imoral produz efeitos semelhantes ao da afirmação de que uma conduta seria ética ou antiética. Isso acontece porque esses dois termos são cotidianamente utilizados como se fossem conceitos equivalentes e mesmo em obras clássicas de nosso campo de estudo, a qualificação moral é utilizada na apreciação de comportamento ético. Há que se reconhecer, entretanto, a existência de importantes diferenças entre nesses conceitos. Embora tanto a ética quanto a moral busquem a orientação do que é certo e errado no agir humano, a ética pressupõe que essa qualificação é resultado de uma elaboração baseada na coletividade que ultrapassa os indivíduos considerados isoladamente. Não há, portanto, uma ética individual. A moral, por sua vez, fundamenta sua apreciação na razão e consciência pessoais, ainda que considerando as repercussões e influências sociais desse ato. Assim, a moral pode apresentar uma maior diversidade, uma vez que reflete condutas, práticas e desejos que variam para cada indivíduo, tempo e local da ação. Já a ética se ocupa da sistematização dessa moralidade, o objetivo de seu estudo, apresentando, portanto, princípios e regras relativamente mais amplos e duradouros. Ética qualifica uma ação como certa ou errada com base na coletividade. A moral fundamenta sua apreciação na razão e consciências pessoais. As diferenças apresentadas possibilitam a divergência entre enquadramentos éticos e morais, haja visto que uma convenção moralmente aceita em uma sociedade específica pode não satisfazer uma reflexão ética por não se adequar a princípios gerais do que seria bom, justo ou correto. Nesse mesmo sentido, é comum que grupos distintos de indivíduos, ainda que compondo uma mesma coletividade, seja ela um país, uma cidade ou até mesmo a sala de aula, tenham comportamentos orientados por padrões diferentes daquilo que consideram normalmente aceitável, uma vez que os costumes, tabus e vontades incorporados por cada um deles diferem entre si. Quando falamos da ética, entretanto, isso não acontece, já que as concepções morais serão interpretadas para que sejam identificadas padrões éticos aplicáveis a todos.
a problematização de aspectos da vida social que por vezes são equivocadamente equiparados à ética, não acontece apenas com a moral, já que frequentemente a religião é aplicada em situações que exigem uma análise ética. Por pluralidade religiosa. De imediato podemos identificar a origem de tais confusões no fato de que tanto a ética quanto a religião exercem a função de prescrever regras de conduta e postura apropriadas ao indivíduo. Adicionalmente, observa-se nas esferas éticas e religiosas a existência de conceitos opostos utilizados como referência à ação humana. Bem e mal, certo e errado, por exemplo, são parâmetros utilizados nos dois domínios aqui apreciados. Apesar de tais aproximações, a ética e a religião apresentam divergências que justificam sua distinção em campos do saber autônomo. Como vimos, o pensar ético é eminentemente racional, determinando por processos lógicos inteligíveis, enquanto a compreensão religiosa, em seus mais diversos credos, apresenta forte componente dogmático, valendo-se de liturgias, mandamentos e sacralizações que transgredem os limites e temas puramente racionais. Além disso, a fundamentação ética com base na racionalidade compartilhada por todos os seres humanos busca regramentos aplicáveis a toda a coletividade em um processo que difere da pluralidade religiosa que podemos constatar na sociedade. Nada impede, obviamente, que haja componentes éticos inseridos nos preceitos de uma religião. Entretanto, é de se esperar que outros mandamentos religiosos sejam diferentes dos procedimentos racionais defendidos pela ética. Em sentido inverso, constatamos que a ética não se vincula aos preceitos deste ou daquele credo religioso, sendo plenamente viável que um indivíduo ou uma sociedade desprovida de confissões religiosas se utilizem dos campos do saber ético, uma vez que os dilemas que emergem em nosso cotidiano não são exclusivos de uma religiosidade específica. Quando nos deparamos com uma situação em que nenhuma possibilidade de ação está livre de efeitos morais negativos, não existindo propriamente uma solução óbvia e inquestionável a ser tomada, ou quando a resposta preconizada pela lei, pela tradição ou por qualquer outra fonte de orientação de nosso comportamento parece se chocar com alguma convicção racional relevante para nosso juízo, encontramos-nos diante de um dilema moral. Os dilemas morais evidenciam a complexidade no exercício de nossa liberdade de escolha, já que a existência de consequências negativas decorrentes de nossas decisões ou a apreciação dos valores a serem preferidos em um caso concreto demandam o estabelecimento de certos critérios racionais que podem não ser tão evidentes como veremos nos exemplos a seguir. Imagine um médico legista que tem acesso aos corpos de vítimas de acidentes fatais, preocupado com a baixa disponibilidade de órgãos para doação. Ele resolve, sem autorização formal, extrair dos finados os órgãos que permanecem funcionais, destinando-os à doação. A atitude do médico pode ser considerada correta? Considere-se agora de férias em um país estrangeiro. Você repara que nesse estado é comum que crianças comecem a trabalhar desde idade muito precoces. Isso pode ser considerado correto ou incorreto? Repare que os impasses citados não pretendem assinalar todos os tipos de dilemas morais presentes em nossa vida.
tampouco esgotar as concorrentes e perspectivas filosóficas desenvolvidas para abordar tais problemas, mas, pelo contrário, ressaltar a pluralidade de situações em que não há respostas absolutas ou preconcebidas, algo que eleva a importância do estudo da ética em nosso desenvolvimento individual e coletivo. Em certo sentido, a emergência dessas questões é algo incontornável da vida humana, e a desatenção em relação aos dilemas apresentados tende a ser ainda mais problemática do que as dúvidas por eles suscitadas, na medida em que sugerem uma conduta automatizada dos afazeres cotidianos, cujo efeito prático é a negação da própria liberdade. Passados mais de 2000 anos do advento da ética enquanto campo fundamental do conhecimento humano, continuamos a nos deparar com situações nas quais o exercício de nossa liberdade de escolha encontra-se cheio de dúvidas e angústias diante da inexistência de valores ou critérios incontestáveis para o agir humano. Se é verdade que os avanços tecnológicos nos auxiliam a encontrar algumas respostas para problemas cotidianos que atingem a humanidade, formulando maiores certezas em temas antes duvidosos, temos que reconhecer que as potencialidades oferecidas pelo desenvolvimento científico contemporâneo abrem novos campos de discussão envolvendo a ética. Inovações nas áreas da biotecnologia, tecnologia da informação e automação, por exemplo, ao mesmo tempo em que ampliam os horizontes da ação humana, levantam questionamentos éticos essenciais. Alguns desses questionamentos são: devemos clonar seres humanos? As empresas da telecomunicação deveriam assumir compromissos no combate à propaganda de notícias falsas? Podemos criar robôs militares com capacidade letal? Assim, o aumento do número de atividades que conseguimos fazer eleva proporcionalmente os questionamentos sobre o que efetivamente devemos fazer. Nesse mesmo sentido, a aplicação das capacitações humanas contrasta com a persistência de desafios para os quais a humanidade já dispõe de soluções tecnológicas, revelando que a continuidade de certos problemas individuais ou coletivos não se deve a questões técnicas, mas sim às escolhas que fazemos enquanto sociedade organizada, e o que releva um vínculo primordial entre a ética e a política. O zelo pela convivência coletiva defendido pela filosofia ética enriquece toda a rede de relações nas quais nossa existência se desenvolve, bem como reconhece os aspectos valorativos essenciais de nossa condição humana. Nesse sentido, é preciso o ensinamento do professor Fábio Conder Comparato, de que o ser humano só realiza integralmente as suas potencialidades, isso é, somente se aproxima do modelo superior de pessoa quando vive em uma sociedade cuja organização política não se separa das exigências éticas e regula de modo harmonioso todas as dimensões da vida social. Perceba a função emancipadora do saber ético, garantindo que a inexistência de modelos predeterminados do que deve constituir o agir humano não seja considerado uma limitação às nossas vidas, mas, pelo contrário, que essas condições permitam o exercício integral de nossa liberdade, estimulando a reflexão constante sobre o mundo que nos cerca e sobre os caminhos para uma existência plena e em harmonia com os fundamentos de nossa humanidade. Sem medo de errar. A liberdade é um dos valores fundamentais e marcantes da existência humana. Diferentemente de outros animais, cuja ação é orientada majoritariamente pelo instinto, o ser humano encontra na utilização de sua racionalidade, ao exercer seu livre-arbítrio, a capacidade de fazer escolhas diante de uma situação concreta. A liberdade de julgamento e conduta é essencial na medida em que as situações com que nos deparamos ao longo da vida são inúmeras e imprevisíveis.
tomando inviável a elaboração, ainda que mental, de uma sistematização rígida das atitudes a serem tomadas. Uma vez que os seres humanos vivem em comunidades, tentamos assegurar que todas essas avaliações e condutas individuais criem entre si uma relação humanizada, estabelecendo um entendimento coletivo, direcionando ao aprimoramento da vida em grupo. Trata-se do desenvolvimento de nosso saber ético. Se bem verdade que nossas liberdades possibilitam que nós nos manifestemos de acordo com nossas individualidades, existem referências compartilhadas daquilo que devemos assumir como sendo condutas e finalidades éticas, de modo distinto de padrões morais e religiosos aceitos por cada indivíduo. Assim percebemos que o raciocínio ético é uma atividade eminentemente humana. Como consequência, a ética não está sujeita a processos de codificação e programação, como aqueles observados na construção de máquinas, algo que limita o uso da tecnologia em contextos nos quais podemos nos deparar com dilemas morais. É óbvio que a evolução da tecnologia nos fornece incontáveis benefícios para a organização e o funcionamento de nossa sociedade. Entretanto, devemos manter sempre em mente que essas inovações auxiliam, mas não substituem o raciocínio humano e as avaliações éticas que são necessárias para ao nosso cotidiano. A definição de que a vida humana importa mais do que bens materiais, de que a gravidade de uma doença é motivo legítimo para que se adiante um paciente na fila do atendimento médicos, ou de que a função de salvar vidas poderia justificar o excesso de velocidade de um automóvel, são ponderações éticas que só os humanos são capazes de realizar. As máquinas podem até ser programadas de acordo com algumas considerações éticas estabelecidas por seres humanos. Todavia, as diferentes justificativas que um mesmo ato pode ter, o excesso de velocidade mencionado, por exemplo, e a impossibilidade de se prever de antemão todas as situações cotidianas que envolveriam em juízo ético, apresentam limite para a visão tecnicista de que a tecnologia fornece soluções para todos os problemas humanos. Esse posicionamento seguramente reflete uma postura humanista que, em pleno exercício de nossa liberdade, rejeitaria uma condução automatizada, mecanizada e, por que não, antiética de nossas vidas. Nessa sessão, aprendemos os conceitos relacionados à natureza, à condição humana.